você está no Estação Educação. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa e o assunto de hoje é bem interessante, você vai gostar. Vamos falar sobre fake news. Vamos lá? Vamos estudar a língua portuguesa? Vem comigo então para essa aula de hoje. Você sabe o que é fake news? Duvido no que você não saiba. É esse termo em inglês na aula de língua portuguesa que quer dizer notícias falsas. Na aula de hoje nós vamos entender o que é fake news, por que elas existem, como podemos combater e como podemos não cair nesse tipo de notícia. Isso é legal, né? Vamos lá então, vamos estudar a língua portuguesa, fake news. Vamos começar a nossa aula. Vem comigo, #PortuguêsAnanda. Bom, fake news. Eu trouxe aqui um slide para você, aluno, bem jornalístico, um letreiro em neon, destacando essa palavra aí, que é um neologismo, né? É uma palavra estrangeira que veio para o nosso vocabulário e é a sensação do momento, principalmente com relação ao combate desse tipo de notícia. Notícia falsa, as famosas fake news. Num mundo como nós estamos vivendo hoje, totalmente digital, na era digital, você está conectado sempre com o celular, você está sempre recebendo ali mensagens a todo momento, você entra numa rede social, você vê notícias. Como eu vou saber se aquele conteúdo é verdadeiro ou não? Se aquela notícia trazida naquele site ou numa mensagem no WhatsApp é real ou não? Será que podemos ler e acreditar em tudo que a gente recebe, principalmente nas redes sociais? Então, o gênero digital está na BNCC, o meme, o texto digital, as notícias, né, dessa esfera aí da internet, chegou para ficar. Né? No entanto que vários textos digitais foram incluídos aí na nova Base Nacional Comum Curricular e temos que estudar. Porém, com o advento da tecnologia e com o advento de muitas notícias, as notícias estão cada vez mais rápidas, instantâneas. Algo acontece lá no Japão, daí a 2 minutos nós já sabemos aqui. Então tudo isso gerou um volume muito grande de informações. Mas também, infelizmente, gerou muitas questões de notícias que não são reais, notícias falsas. E hoje o que vemos é uma chuva, mas uma chuva torrencial de notícias que não são reais e que a gente acaba compartilhando, a gente acaba acreditando. Nós, como professores, nós temos a obrigação de levar você, aluno, as maneiras, as técnicas, e você tem que conhecer o que é uma fake news, combatê-la e saber como você não deve cair nessas notícias. Então vamos lá? Primeiro vamos definir o que é fake news. Bom, esse termo fake news, ele veio do inglês, como nós já vimos, e sabemos que atualmente, com o compartilhamento constante de informações nos aplicativos, corremos o risco de compartilhar fatos inverídicos. Foi criado um nome para esses fatos falsos, fake news. Então, fake news são fatos inverídicos que circulam nos meios digitais. Sempre é bom ficar atentos a esses fatos, principalmente checar a fonte da informação. Esse é o principal ponto. Primeira regra para se combater e para não cair em uma fake news, checar a fonte. Devemos combater a fake news e evitar ao máximo compartilhar essas notícias falsas, porque a gente propaga várias questões que vão além do nosso controle e não devemos compartilhar. Então, esse é o objetivo da leitura, da interpretação e de saber, principalmente nos meios digitais, como eu devo evitar a acreditar nessas notícias falsas. Para isso é nossa aula de hoje, para você compreender. Então, a fake news, ela é uma fábrica de mentiras. Ela é como se fosse uma fábricazinha mesmo, que vai sendo construída aquela notícia ali passo a passo, para chegar até a pessoa, até os leitores, né, quem está ali, os internautas que estão conectados, aquela notícia chega. E ela é fabricada para que realmente ela chegue até as pessoas de forma falsa. E as redes sociais, infelizmente, apesar de todo o avanço da tecnologia e todos os benefícios que trouxe para a gente, ela ampliou o alcance dessa desinformação.
E preparar você, aluno, para não cair nessas notícias é nosso papel de educador, principalmente frente aos textos digitais, a essa nova era digital. Bom, eu trouxe para vocês aqui até uma imagem muito interessante, como que funciona mesmo uma fábrica de fake news. É como se fosse uma fábrica, cada pessoa ali de uma fábrica é responsável por uma parte para se produzir essa notícia. Então, a gente tem alguns tipos de fake news. Teve um projeto na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, chamado First Draft, que quer dizer notícias falsas combatidas. Como que eu vou fazer com que essas notícias falsas não perpetuem? E aí, esse projeto da Universidade de Harvard, ele delimitou que existem 7 tipos de notícias falsas. É isso mesmo, 7 tipos de notícias falsas que funcionam aí como uma fábrica mesmo. Vamos ver cada uma delas. Então, primeiro, eu posso ter uma fake news que seria uma sátira ou uma paródia, que é sem o objetivo de enganar. São piadas que imitam o jeito de uma forma de notícia. Então, a gente vê muito isso em programas humorísticos. Não necessariamente é uma fake news que atrapalha a informação. Uma paródia, uma sátira, é para tirar sarro de alguma coisa, de alguma pessoa ou de algum fato, levado para o humor, né? Então, a gente tem que sempre entender a esfera daquela situação. Um programa de humor, por exemplo, ou uma pessoa que escreve, que é uma pessoa que fala sobre humor, a gente sabe ali que aquela sátira ou aquela paródia, ela não é verdade, ela não é real, ela foi criada para satirizar, criar uma ironia sobre aquela determinada situação. Não é uma questão prejudicial à sociedade, porque é simplesmente uma forma de humor, mas é uma notícia que não é real, é uma fake news. Nós temos um outro tipo de fake news, que esse sim é o mais usado e o mais difundido, que é o conteúdo fabricado. É um conteúdo 100% falso, feito com o objetivo de enganar o leitor. Então, vocês acreditam que em 1975 existiu uma fake news e que vários brasileiros caíram nessa fake news? Exatamente. Um jornal naquela época escreveu a seguinte manchete: nasceu o diabo em São Paulo. Vocês imaginem, em meados, na época, 1975, não tinha internet, né? Mal tínhamos computadores. Saiu essa notícia num jornal de bastante destaque na época, né? Um jornal impresso, no dia 11 de maio de 1975. As pessoas ficaram enlouquecidas. Nasceu o diabo em São Paulo. Se você ler rapidamente essa manchete, você acreditaria? Vamos pensar com a cabeça lá de 1975. Se você visse essa notícia na primeira página de um jornal, você acharia que realmente ela é verdadeira? Então, essa frase apareceu em destaque no jornal extinto Notícias Populares. A edição, na época, esgotou-se nas bancas e várias reportagens sobre esse tema foram feitas. E aí foi uma loucura nesse período, gente. E muito interessante, 1975. Não se falava em outra coisa na cidade de São Paulo, até que o caso foi desvendado. O que eles buscaram? Saber se realmente aquilo é real. Como assim nasceu o diabo em São Paulo? Pois bem, uma pequena anomalia num bebê, olha só, nascido na região metropolitana paulista, fez surgir esse boato. O jornal não checou a fonte e publicou essa manchete. Esse boato cresceu até chegar à capa do jornal. Até pouco tempo, esse era o mais famoso caso de notícia falsa que se espalhou no Brasil. Então, vejam, foi um boato de um bebê, coitadinho, que nasceu com alguma anomalia. Olha, até a falta de empatia, a falta de respeito com essa família, né? Que você imagina como que foi na época todo o estardalhaço que essa notícia causou na sociedade. E hoje em dia, claro, a gente tem várias notícias falsas que aconteceram, e isso se acirrou com a popularização das redes sociais e a produção e a divulgação de mentiras falsas, né, de notícias falsas, foi se identificando e hoje a gente vê uma enxurrada de notícias nas redes sociais, principalmente. Então, em português, fake news quer dizer notícias falsas. Ele é usado para descrever esse fenômeno.
Um outro caso emblemático também aconteceu depois da morte da vereadora carioca Marielle Franco. Na época circulou, na época da morte da Marielle, circulou pelo WhatsApp que ela havia sido casada com um traficante, que ela tinha engravidado aos 16 anos e se elegido com a ajuda do crime organizado. Até autoridades reproduziram essas informações. Olha a gravidade da falta de informação correta, de checar as fontes. E, lógico, após isso foram desmentidas pelos jornalistas da agência Aos Fatos. Essa agência, na época, ela investigava a veracidade de boatos e declarações oficiais. Portanto, muitas pessoas que às vezes deveriam ter o conhecimento acabam divulgando e compartilhando notícias que não são reais. Temos que ter muito cuidado com a fake news. Então, para ajudar a combater a desinformação, cada vez mais especialistas propõem que seja feita uma nova abordagem no trabalho, com textos jornalísticos em sala de aula. Trata-se do letramento midiático, que é um conjunto de habilidades que envolvem acessar, analisar, avaliar e criar conteúdos na internet. Esse letramento midiático é o que eu acabei de dizer a você, querido aluno. A BNCC, ela traz os textos digitais, isso vai estar presente na nossa vida, nós vamos estudar. O meme, por exemplo, ele é um texto, ele é considerado hoje um gênero digital e é importante a gente levar esse debate para a sala de aula, na medida do possível. O aluno ter contato até com produção de notícias, trabalhar essas habilidades, como acessar a internet, como analisar, como avaliar essas notícias, porque é importante para o seu discernimento, para que você seja um leitor crítico. Então, continuando aí os 7 tipos de fake news trazido lá pela Universidade de Harvard. Temos também um conteúdo manipulado, quando a gente utiliza imagens ou notícias que são alteradas para passar mensagens diferentes da original, às vezes corte na fala de alguém, ou montagem com imagens, isso também é muito comum. Temos o 4º tipo, que é o conteúdo impostor, que ele atribui dados falsos a uma fonte conhecida. Acontece quando são citados estudos ou pesquisas que não existem. Então, pega um órgão de pesquisa e coloca que ela fez um estudo tal e dá como fonte aquele órgão. Até o órgão desmentir, já virou uma fake news, já circulou pelas redes sociais, porque eu falei com vocês. A comunicação hoje é muito rápida por conta, da internet e da globalização. Conteúdo falso é o último tipo, que são imagens ou falas retiradas do contexto que foram produzidas. Então, o conteúdo falso e manipulado são muito próximos, Então, eu tiro falas ou tiro imagens fora do contexto que realmente ela foi produzida, e aí eu crio uma notícia falsa. Tenho também o conteúdo enganoso, quando dados reais são usados para levar a uma conclusão inadequada. Então, você é uma interpretação diferente do que a pessoa que quis dizer. Você pega um dado real e coloca a interpretação diferente do que a pessoa escreveu ou falou. Então, é um conteúdo enganoso. E uma conexão falsa, quando fotos, títulos ou legendas não estão de acordo com o conteúdo do texto. Pode até não ter erro, o texto pode estar correto, mas aquela imagem não condiz com o texto. Então, a pessoa às vezes vê a imagem com aquele título e fala que aquele texto fala sobre aquela imagem. Na verdade, não tinha nada a ver. Fizeram uma ligação aí da imagem com o texto de forma para enganar o leitor. Então, por vezes, ocorre de maneira não intencional. Às vezes acontece, um jornalista, por exemplo, comete um erro. Isso é comum, todos nós podemos cometer erro. Ou em sites de humor, como eu falei, a sátira, uma manchete do site sensacionalista.com.br, por exemplo, que é um jornal de sátira, de conteúdo para humor. Eles têm uma manchete com o seguinte tema: brasileiro vira vegano para não precisar enfrentar fila da carne no supermercado. Então, assim, claro que é algo para você colocar humor aí, um conteúdo de humor. E você sabe, esse sítio, esse site sensacionalista, é um site de notícias para trazer humor. Às vezes a pessoa não entende o contexto, olha aquela manchete e coloca como verdade. No entanto, há um grande grupo de materiais produzidos para confundir o leitor e influenciar o debate público. No caso que eu citei para vocês ali atrás da Marielle, as informações foram fabricadas para comprometer a imagem dela. Então,
Outros casos também foram já utilizados, como foto do lixo acumulado durante a edição de 2013 do Rock in Rio, que na verdade aquele lixo não era naquela época do Rock in Rio. Em 2017, a foto foi divulgada como sendo daquele ano, com o objetivo de denunciar a hipocrisia do festival, porque lá sempre ocorrem manifestações em defesa do meio ambiente, no meio da Amazônia. Então eles colocaram imagens de lixo dentro de um festival que fala sobre o meio ambiente. Na verdade, foi um material manipulado para colocar que tinha acontecido naquele evento e na verdade não era. Então aí também, nesse caso aí, você quer prejudicar aquele debate, principalmente um debate social. Para enganar mais, nós temos aqui, ó, pessoas de mentira, são os robôs, que são levados até viralizar. Aí coloca todo mundo pensando igual. Achei muito interessante essa ilustração aí do Alexandre Afonso. Então, para enganar mais, são hábeis em criar e espalhar informações falsas. Grupos políticos ou de jovens que estão por trás das fake news também utilizam estratégias nas redes para espalhar esses conteúdos. Então, vários grupos que têm esse objetivo de espalhar notícia falsa, ele vai lá e, para enganar mais, mentem e ali compartilham até aquilo viralizar. Então, eu tenho que ter cuidado principalmente com as seguintes situações: perfis falsos, bots, até viralizar. O que seriam os perfis falsos? Criadores de notícias errôneas fazem perfis parecidos aos de pessoas reais para compartilhar informações. Então, verificar se aquele perfil que divulgou é realmente o certo, ou se ele não é um perfil falso nas redes sociais. Os bots são robôs, que são, na verdade, programas de computador criados para repetir mensagens e publicar informações falsas. Então, existem hoje programas de computador que são robôs com o objetivo de repetir mensagens e publicar informações falsas. E aí ele vai até viralizar. Quando o conteúdo falso é publicado nas redes sociais, e aí os robôs, né, os bots, replicam. E aí o objetivo é fazer com que ela apareça nas páginas de pessoas reais e que elas o compartilhem. Aí você começa a ser divulgado por pessoas realmente reais, não só por robôs. Então aí começa as fake news. Por vezes, grupos políticos se aproveitam e reforçam o coro de desinformação. Grupos políticos, religiosos, grupos sociais. São várias formas de se propagar fake news de várias pessoas. Então, isso é importante a gente estar atento. Como não cair em notícias falsas? Como que eu devo agir para que não acredite em notícias falsas? Primeira coisa e mais importante, eu coloquei aqui no slide: cheque aquilo que você lê. É a principal coisa. Se você conseguir saber de onde você está lendo, olhar aquele site, olhar aquela reportagem foi tirada da onde, você vai conseguir descobrir, tá? Não é preciso ser jornalista ou ter conhecimentos profundos de técnicas de checagem para verificar se as informações de uma notícia são confiáveis. Existem alguns passos a serem seguidos e nós vamos ver esse passo a passo agora. Primeiro passo, qual é a URL do site? Você conhece? O URL é o nome, né? O perfil lá em cima, onde aparece na barrazinha lá de cima do celular ou do computador. Alguns sites de fake news, eles usam endereços parecidos com o de grandes sites e jornais. Mas aí eles mudam um detalhe para eles criarem, né, uma notícia falsa e criar um site com uma URL falsa. Fique atento à grafia e terminação do link. Como boa parte dos sites está registrada fora do Brasil, o endereço não vai terminar com BR. Olha que você já parou para pensar nisso? O endereço não terminou com BR, mas a maioria deles são criados fora do Brasil. Então, o endereço não terminou com BR, você já pode desconfiar que aquela URL não é real. Segundo passo, qual é a data da publicação? E isso a gente vê demais. Às vezes notícias muito antigas, as pessoas repostam, mas essa notícia é do ano passado, do ano retrasado. Então, informações antigas podem ser republicadas em lugar de destaque, de maneira a enganar os leitores, passando a ideia de que o fato é recente. Isso acontece muito. Então, é fácil, só olhar a data da publicação daquela reportagem. Se você vê que aquela data é uma data antiga, você já sabe que aquela notícia não é verdade.
pode ter sido verdade naquele período anterior. Terceiro passo, quem que assinou? É comum que fake news não tenha a identificação do autor. Mas se o nome estiver publicado, a gente deve verificar se é uma pessoa conhecida, ou se já escreveu outros textos, ou se eles são verdadeiros, etc. Então, muitas vezes, se tiver delimitado o autor, buscar saber quem é aquela pessoa. Ou, muitas vezes, aquele texto pode não estar assinado. Então, também é um fator determinante para a notícia ser falsa. Quarto passo, saiu em outro veículo? Saiu só naquele site aquela notícia? Não foi divulgada em nenhum outro lugar? Estranho. Já é um outro ponto a gente deve analisar. Se possível, faça uma pesquisa rápida e verifique se a notícia também foi divulgada em um meio de comunicação conhecido e com credibilidade. Se ela não foi divulgada em nenhum meio de comunicação com credibilidade, você pode desconfiar se aquela notícia realmente é real. Quinto passo, as legendas têm a ver com as fotos? Há algo de estranho nelas? Como eu falei, às vezes eles pegam uma imagem com uma legenda totalmente diferente, um texto totalmente diferente. Então, se as cores ou os cortes da imagem parecem estranhos, ou a descrição não corresponde à imagem, você pode estar diante de uma montagem. Então, é o mais comum a gente cair em fake news de imagens montadas, tá? As pessoas vão lá, manipulam a imagem e colocam ela como verdadeira e não é. Então, temos que observar também legendas, fotos, junto com aquele texto. E sexto e último passo, o site tem formatação estranha? Muitas propagandas? Outras janelas se abrem automaticamente durante a leitura? Desconfie. Veículos sérios se preocupam com o aspecto visual. Então, até o aspecto visual desse conteúdo pode estar te levando a uma fake news. Todo esse passo a passo você pode encontrar no Nova Escola, tá? A fonte que foi retirada esse texto é da Nova Escola. Cuidado com a fábrica de mentiras. E agora, eu quero ver se você compreendeu o que é uma fake news. Vou propor uma atividade para você, super interessante. E aí eu quero saber, você compreendeu o que é fake news? Qual vai ser essa atividade? Você vai analisar duas notícias, eu fiz um recortezinho e coloquei aqui para você olhar, vou ler a notícia, a manchete, vou ler a fonte. E aí você vai analisar e vai me dizer, com poucos detalhes e com esse passo a passo que a gente conversou aqui, se aquela notícia é verdade ou fake. Vamos ver então a primeira manchete. Primeira manchete traz lá. Determinação do governo. Coronavírus no Espírito Santo. Cartório registra primeira criança com o nome álcool em gel. Brasileiro não perde tempo. O caso foi registrado em um cartório do município de Serra, Espírito Santo. Apesar de duras críticas, os pais conseguiram na justiça o direito depois de comprovar o registro de outro filho chamado Influenza. Giordani Bosato, e essa manchete foi retirada, foi uma imagem compartilhada via mensagem de WhatsApp, dando como fonte o site do jornal A Gazeta, que é um jornal do Espírito Santo. Bom, essa é a primeira manchete, e agora eu trouxe outra manchete para você. Mundo. Em plena pandemia, pais colocam o nome de corona e covid nos filhos. Para os pais, a decisão de batizar os filhos com esses nomes servem para lembrar que eles escaparam do coronavírus. Essa manchete, né, em plena pandemia, pais colocam o nome de corona e covid nos filhos, foi tirada do site Exame.com, mundo, em plena pandemia, pais colocam o nome de corona e covid nos filhos. E aí? Qual dessas notícias é a verdadeira e qual dessas notícias é a falsa? Você pode observar que falam mais ou menos sobre o mesmo assunto. Dá para passar despercebido algumas situações, porém, se você pensou que a primeira notícia
é fake news e a segunda notícia é real, você acertou. Vamos analisar novamente para a gente entender por que a primeira é fake e a segunda é real. Bom, a primeira notícia, pode observar que a imagem ela está até um pouco distorcida. Por mais que eu tentasse melhorar a imagem, você vê que foi uma imagem montada. Primeiro, ela foi compartilhada via mensagem de WhatsApp. E aí, dando como fonte o jornal A Gazeta. Primeira coisa a se fazer para saber se essa notícia é verdadeira. Vai lá no site do jornal A Gazeta e pesquisa. Você não achando nada sobre isso no site da Gazeta, você já pode ir lá, se você recebeu aí no seu grupo da família, da titia ou da vovó, vai lá e fala: titia, essa notícia não é real, que eu pesquisei no site do jornal A Gazeta e não tem nenhuma manchete com esse título. Então foi um conteúdo manipulado, tá? A qualidade da imagem está até ruim. Foi um conteúdo manipulado para levar a pessoa a acreditar que foi batizado, né? Foi registrado com o nome álcool em gel. Um casal registrou o filho com esse nome álcool em gel. Então, foi compartilhado no WhatsApp. Você não viu essa notícia em nenhum outro site confiável. Pesquisou no site citado, a Gazeta. Não tinha nada? Essa notícia não é verdadeira. Porém, a segunda notícia é verdadeira. Olha que interessante. Os pais batizaram, né, colocaram o nome de corona e covid nos filhos que nasceram. E aí, nós observamos a imagem, né, bem melhor. Você percebe que foi um print, mas foi um print que a qualidade da imagem está real, foi tirada desse site aí do exame. E a gente vê ali, ó, a data de publicação, até a hora, né? Não foi colocado o nome do autor, mas foi colocada a sigla, a AFP. Você nota, se você entrar no site do exame, você vai conseguir encontrar essa notícia lá. Vai ler, vai conseguir encontrar essa notícia lá. Então, checar a fonte é a principal forma de você não cair em nenhuma fake news. Espero que você tenha conseguido entender. Então, gostou da aula de hoje? É um assunto muito interessante, um assunto que vai te ajudar, aluno, a saber interpretar principalmente os textos digitais. É importante que você tenha essa noção, tenha essa consciência de pesquisar a fonte, de se informar antes de compartilhar ou antes de trazer essa notícia. Tira sempre dúvida com o seu professor, com seus pais, tudo que receber em redes sociais principalmente, cheque a fonte, vai até o site oficial, busque informações em outros sites de notícias. Você, jovem, você é propagador do futuro, das gerações futuras. Então você é capaz de dar uma guinada aí nessa chuva de fake news, trazendo informação, trazendo conteúdo verdadeiro e trazendo principalmente noção de entender, de pesquisar, de saber se colocar diante de todas as informações que chegam para a gente. É de suma importância que você faça esse exercício para você transformar essa realidade. O mundo digital é real, tá aí pra gente, nós já estamos mergulhados. Porém, você jovem, você adolescente, tem esse papel de modificador dessa realidade, de trazer as informações corretas, de estudar, de se informar de forma correta para que não caia em fake news mais, que as próximas gerações possam estar livres desse mal, dessa informação errada. Isso vai ajudar muito a você na sua leitura, na sua visão de mundo e principalmente como cidadão crítico. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se tiver dúvida, reveja esse conteúdo, reveja outros conteúdos do Estação Educação. Estamos aqui sempre para trazer o melhor para você, aluno. Até a próxima aula, então. #PortuguêsAnanda. Tchau, tchau. Fique com Deus. Um beijo.